E através daquele escritório de investimento de capitais, tinham paraísos fiscais, as empresas, os valores em causa, e fiz uma experiência de grande importância que eu partilhei com muitos governantes deste país. Não imaginam a quantidade de pessoas multimilionárias angolanas que não sabem onde pôr o dinheiro, que correm de um lado para o outro a esconder dinheiros, porque o país deles também não tem sido competente o suficiente e capaz de lhes criar espaços de diálogo, e estes dinheiros fazem falta, e de que maneira, ao nosso país. E, portanto, é o país que temos. Por essa razão, eu sou dos que defende uma abordagem distinta, mas igualzinha àquela que nós levamos ao Parlamento. O RERP já previa isto. O RERP é o Regime Extraordinário de Regulação Patrimonial. Foi a lei que a UNITA propôs ao Parlamento, que resolveria o problema dos desvios ao património dentro e fora do país. Porque o problema aqui não se colocava só os desvios ao património fora. A lei que o MPLA aprovou só tinha soluções para os desvios fora, não tinha soluções para os desvios dentro. Que agora, com o elemento complementar, já começam a olhar para algumas dessas questões. Mas o balanço é nulo, não existe. Portanto, vejamos, vocês já viram um hotel recuperado aqui no eixo viário, aqui há um tempo, com ainda por cima gastos extraordinários para a sua recuperação. Quanta mais-valia este hotel está a criar, desde que se foi tão anunciado com tanta propaganda? Está a criar despesa. As coisas têm sido mal feitas. Vejam as fábricas têxteis, que vimos agora reinauguradas, e uma em Benguela. Qual foi o empréstimo internacional para se fazer aquelas fábricas, reatualizar aquelas fábricas? Eu sei qual foi. Foi de mais de $1.000 milhões para cada uma delas. E quanto é custado vendeu o património com a fábrica recuperada? 100 e poucos milhões de dólares. Francamente, eu não sei se isto foi um bom negócio. Muito sinceramente, eu não creio que isto foi um bom negócio. A nenhum nível. Portanto, meu caríssimo, eu penso que a este nível nós temos que ser pragmáticos e temos que abraçar efetivamente serviço. E nisto tudo é importante também que nestes fenómenos os governantes não se misturem com serem decisores e partícipes também depois do bolo, que é outro problema gravíssimo do combate à corrupção. Nós temos hoje, sentados no espaço da decisão, pessoas que são atores da corrupção, mas também atores do teatro do tecido económico interno, competidores dos verdadeiros empresários. Esta é a tal imoralidade que depois faz com que não haja sucesso nesta luta diria assim, pelo combate à crise económica. E este é um verdadeiro drama que carece efetivamente de se mudar o regime, porque não têm sido competentes, suficientes e capazes de virar a página para uma Angola melhor e para uma nova Angola. Sr. Presidente, então podemos concluir que o repartimento de capitais foi um fiasco. E também, gostaria de saber... Não há balanços? Na opinião do Sr. Presidente, o problema da corrupção é um problema antropológico ou um problema sistémico? Não, isto é um problema sistémico, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu não acredito que se nasce destinado a cometer este tipo de erros a todos os níveis. Seguramente também uma questão educacional, não tenho dúvidas nenhumas sobre esta matéria. Mas o antropológico aqui, Sr. Presidente, ele entra o antropológico da pergunta do professor. Eu percebi, okay. Mas eu não quis ir buscar, okay. Mas o antropológico dos 45 anos é muito contemporâneo. Okay. Eu não quis ir buscar as origens referentes da nossa cultura, da nossa vivência, da nossa característica, esses desvios de hoje, que não são mesmo desvios antropológicos da nossa origem, não são mesmo. Nós temos uma população trabalhadora, séria, sofredora inclusive, e que não tem nada a ver com estes procedimentos viciados que nós estamos a acompanhar nos dias de hoje. Portanto, é sistémico, com a agravante do que o sistema se está a autoproteger. Eu digo com responsabilidade de que uma boa parte daquilo que passa na Assembleia é para proteger o sistema, em que hoje as maiorias artificiais que se constituíram, infelizmente, estão a servir para combater a democracia. Estão a combater a possibilidade da pluralidade e da alternância. Vejam mesmo que nós estamos a viver hoje como o país que temos. Nós temos uma governação assumida por um partido. Estamos numa altura praticamente pré-campanha, espero que se cumpram as metas das eleições gerais, e um combate sem precedentes à oposição que surge com a potencialidade de ser alternância. Uma criminalização através dos instrumentos do Estado,
com dinheiros do Estado. E, portanto, isto, de facto, está aos olhos de nós todos. Portanto, eu não acredito que o problema é sistémico. E nós temos que ter a coragem de mudar o sistema, de combater esse sistema viciado e corrupto e corrompido. Pois é. Senhor Presidente, qual é a opinião da UNITA sobre a mobilização do Fundo Soberano na questão do financiamento ao PEM? Nós temos dito muitas vezes e houve debates na Assembleia onde a UNITA assumiu claramente o seu aspecto crítico. Afinal, o que é o Fundo Soberano? Para que é que ele foi constituído? O Fundo Soberano foi constituído para garantir o país nas gerações futuras. E este fundo deveria, antes de ser tocado, de ser sujeito a um debate, lá onde está a pluralidade da representação nacional. E o que é que acontece? A Assembleia não é tida nem achada, vai-se ao Fundo Soberano e decide-se financiar programas nos municípios, ao mesmo tempo que se diz que não há condições de fazer autarquias, porque não há dinheiro, porque não se pode financiar os municípios. Veja a contradição. Quando convém, agarra-se no Fundo Soberano, reparte-se, e que tipo de concursos se fizeram para dar acesso a este espaço de empresas que estão a atuar nos PIM? Há mesmo transparência absoluta? Os senhores sabem, como eu, que o que está a proliferar hoje é a contratação simplificada. Eu chamo meu amigo e dou-te dar um contrato e, portanto, você vai-me dar um interesse. E, portanto, não tenham dúvidas que é isto que está a acontecer, porque a penalização é enormíssima. Eu tenho dito, eu sou parlamentar e há uma organização mundial de deputados de combate contra a corrupção. E, felizmente, no grupo parlamentar da UNITA há alguns deputados que se inscreveram e que são membros deste grupo internacional de combate contra a corrupção. E nós aprendemos, nas várias participações que fizemos, que o elemento mais substantivo mundial do combate à corrupção resulta do não respeito pelos concursos públicos, quando se faz a contratação. E é exatamente o que se está a fazer hoje aqui em Angola. Por essa razão, nós temos dito que há uma promoção da corrupção no modo como se está a fazer a contratação simplificada. E com danos enormes para o país. Imagino que eu, senhor, agora, os meus amigos, abrirem um concurso, divulgá-lo, para onde vêm empresas qualificadas, eventualmente empresas com tecnologia mais atualizada, com preços em melhores condições e com ganhos enormes quando assim ocorre. Então, a questão é um pouco esta a realidade. Portanto, não estamos de acordo. Deveria ter sido consultada a Assembleia, dever-se-ia investir efetivamente nos concursos a esse nível e o Fundo Soberano deve ser efetivamente utilizado com um pouco mais de responsabilidade. Senhor Presidente, acha que a criação da alta autoridade contra a corrupção seria a panaceia para o combate à corrupção em Angola? Eu estou com um pequeno problema. É possível dar-me 2 minutinhos de uma pequena introdução? Digo porquê. Eu tinha uma chamada internacional de extrema importância, que me estão aqui a chamar, e que, enfim, de qualquer maneira eu posso lhe responder a questão imediata. Não basta fazer boas leis. É preciso termos também a vocação de as fazer cumprir. Porque nós temos, infelizmente, uma série de casos em que as leis boas não são cumpridas. Nomeadamente mesmo esta questão do combate à corrupção, a questão da lei da probidade pública. Não se cumpre a vários níveis. A alta autoridade contra a corrupção foi levada à Assembleia, creio que em 1996, uma coisa do género, nunca foi implementada. Era uma forma de melhorar os aspectos estruturantes de combater a corrupção, disponibilizando efetivamente matéria legislativa que dava melhores condições de arrumação para este combate ser feito. Não se cumpre, de facto, não basta fazer boas leis. Ok, pessoal, daí Camunda News 360 graus aqui a partir da presidência da União da UNITA, da União Nacional para a Independência Total de Angola, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que a gente agradece o gesto e a generosidade de ter nos recebido. Vamos fazer um pequeno intervalo. 2 minutos. 2 minutos, estamos de volta, senhor Presidente, mantém-te aí, relaxado, da maneira como sente, que as pessoas gostam. Não? Vamos falar, não, mas senta bem, né? Posso? Não, está à vontade, está à vontade. Peço imensa desculpa. Vocês não têm
É verdade, o prometido é devido, 2 minutos apenas, o processo do intervalo, né, no sentido de voltar novamente aqui com o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, por via dessa entrevista, né, desse projeto do 360 graus da Camunda News. Vamos fazer 4 entrevistas dentro desse processo das jornadas de entrevista. Engenheiro Adalberto da Costa Júnior, Dr. Abel Epalanga Chivucuvuco, Dr. Justino Pinto de Andrade e João Gonçalves Lourenço, Presidente da República. Nós, a equipa 360 graus, enviamos carta para a direção da UNITA, nesse caso, a nível da presidência, o mesmo ao projeto para já, Servir Angola, do Dr. Abel Chivucuvuco, o Bloco Democrático, do mais velho, o Dr. Justino Pinto de Andrade, e para o MPLA, na pessoa do seu presidente, o general João Manuel Gonçalves Lourenço. Estamos a fazer essa resenha de jornadas, de entrevistas, que é para fazer uma avaliação, aquilo que o povo precisa saber, o que é que essas 4 grandes figuras do universo político nacional pensam sobre Angola. E com a grande finalidade, na segunda semana de maio, temos o grande debate da nação, que já deixamos aqui em linhas gerais ao mais velho engenheiro Adalberto da Costa Júnior. Em maio, a pretensão de 360 graus é realizar o grande debate. O que é que eles pensam? Não, nós perguntamos e eles nos respondem. Eles, quem? Sua Excelência Engenheiro Adalberto da Costa Júnior, o mais velho doutor Abel Chivucuvuco, o mais velho Justino Pinto de Andrade e Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Que é extremamente importante levar a política hoje na visão nós os jovens, um bocado mais fora do padrão tradicional. Queremos tocar, queremos sentir, queremos ouvir, de facto. Estamos aqui como nada mais, nada menos do que embaixadores daqueles que comerem ainda uma miragem num país tão rico, com uma bandeira, um hino, uma insígnia. Mas comer por angolano, nós temos um problema lá no bairro, senhor engenheiro. Às vezes o teu amigo, se comer assim um hambúrguer, ele chega no meio, assim, entre nós, e mexe na barriga, hoje papel um hambúrguer. Mas quando a gente faz assim um resumo na história, o homem chegou à Lua, eu penso que em 1968. Então, como é que o angolano, 45 anos depois, se comer um hambúrguer, ele sente que tem um status quo, quer dizer, são um indivíduo evoluído. Então, há aqui sonhos que continuam de alguma forma, do ponto de vista da coletividade, adiados. Então, termos a presença dos 4 mais velhos da arena política nacional num encontro com os jovens e com a sociedade de uma maneira geral, digo com os jovens em particulares, porque o grande índice do desemprego está no nosso próprio setor. Porque querias dar continuidade, né, em relação aqui a nossa entrevista. É verdade, não é? Está a ser uma grande experiência, okay, e nós agradecemos mais uma vez, não é? E quando estávamos ali embaixo, o Prof. Mavenda, o Jerônimo Cissa e o Isidro, nós dissemos, nós já fazemos parte da história desse país, porque estamos a pensar diferente. Estamos, na verdade, a usar o nosso pensamento ousado para acolher aquilo que são as opiniões dos líderes dos partidos políticos, né, sobre o país, sobre aquilo que são os projetos internos e etc. Há uma pergunta que, na verdade, foi bastante discutida, ou seja, é completamente necessário nós fazermos essa pergunta, porque estamos apenas como caixas de ressonância para a sociedade angolana. Daí a pergunta é, primeiro, como angolano, como presidente da UNITA e como político, o que esteve na base do descalabro socioeconômico da governação do Presidente da República em apenas 3 anos? Bom, para quem acompanhou a pré-campanha e para quem acompanhou também a fase inicial da presidência, ela criou enormes expectativas pelo modo como foram feitas promessas, muitas promessas. Talvez partilhe aqui um bocadinho. O primeiro Estado da Nação que eu assisti da presidência de João Lourenço foi um Estado da Nação que não foi Estado da Nação, foi um Estado de promessas.
infelizmente. Se por acaso vou procurar, tenho este elemento como memória. Porque o Estado da Nação é um diagnóstico transversal do país que temos e apontar caminhos de solução para os desafios que foram identificados. E a mim surpreendeu-me imenso, e eu tenho esses livrinhos guardados sempre, eu tenho sempre uma anotação muito precisa das questões, eu tomei notas de todas as questões e cheguei à conclusão que nós tivemos 90 e tal % de promessas e não um diagnóstico do país. E, portanto, o primeiro ano foi caracterizado exatamente por isso, muita promessa. Elas realizaram-se. A Califórnia está a correr, os 500 mil empregos aconteceram. Este é o problema. Este é o problema do descalabro. Foram muitas promessas e quase nenhumas realizações. Acrescido de que há uma enorme pobreza, há um enorme desemprego que atinge toda a gente, particularmente a juventude. E, diria mesmo, uma juventude que luta e de que forma para pagar a universidade, que consegue completar a sua formação, mas que depois não tem empregos. Ou, em alguns casos, até vêm formados de fora, com umas formações que não estão adequadas ao mercado. Isto também é uma chamada de atenção. Há que planificar melhor essa ligação da formação com os desafios da nossa própria realidade intrínseca. Diminuir bastante o número de licenciados, diminuir o conceito de formação dos conteúdos destes licenciados vocacionados para a investigação, que depois aqui nem as próprias instituições de ensino estão com disponibilidade, não têm laboratórios, não têm uma série de questões, para uma formação média, de caráter técnico ou profissional. Tem que ser feitas estas questões todas. Então, voltemos à sua pergunta. Segundo elemento problemático quanto a mim, eu penso que o presidente João Lourenço esqueceu-se que ele é parte do sistema, que ele já vinha com o sistema há muitos anos e ele quis se posicionar como o juiz dos marimbondos e quis dar-se uma qualidade distinta, quando me parece que isto também o penalizou sobremaneira na relação de convivência com os seus colegas, eu diria assim, com os seus camaradas. Os seus camaradas viram-se julgados por um entre iguais, que depois se posicionou acima deles e que ficou a julgá-los. Eu acho que isto é um dos motivos que traz hoje algumas dificuldades de algum relacionamento. Outro grande erro na minha leitura. Porque, afinal, vejamos, quem foi? Qual foi o percurso do atual presidente dentro do MPLA e do governo? Percurso estratégico de topo. Mas assumiu a sua cota-parte? Não assumiu. Pelo contrário. Fugiu completamente as suas responsabilidades. Acho que se tivesse sido talvez um pouco mais humilde, teria muito mais resultados. E, portanto, estas são as grandes questões do seu fracasso, diria assim. Lamentável para nós. Porquê? Porque o seu fracasso é mau para nós todos. Eu sou presidente de um partido na oposição, mas eu, acima de membro da UNITA e de presidente da UNITA, eu sou angolano. E eu procuro o bem-estar do meu país. E eu tenho que ter o desafio de fazer sempre melhor. Se ele tiver bons resultados, ainda bem. Eu vou ter que trabalhar ainda mais para me fazer fator de escolha. E, portanto, isso não é um problema para nós. Infelizmente, os resultados são mesmo maus. E, portanto, esta é, de facto, a nossa leitura. Sr. Presidente, acredita que a questão dele encontrar o país endividado com uma baixa cotação no preço do petróleo no mercado internacional, bem como a pandemia, o surgimento da pandemia do coronavírus, acha que isso influenciou negativamente? Isso é uma razão que justifica o estado em que nos encontramos? Eu, de algum modo, encontro nesta resposta uma questão, um chamamento do que disse na pergunta anterior. Não há dúvida que o presidente João Lourenço abraçou o país num momento difícil, bastante difícil, mas encontrou ainda a reserva estratégica. Depois vem aqui a velha questão: quem é que disse a verdade? Porque nós ouvimos o presidente dizer que não tinha nada. Depois ouvimos o ex-presidente dizer que deixou lá algum valor ainda substantivo. E quem é que tem razão? Nós hoje ainda podemos ficar no meio termo. E porquê no meio termo? Infelizmente, porque quem nos poderia dizer quem teve razão não tinha independência ao poder executivo, o Banco Central. O governador do Banco Central
que deveria ser um ator isento, equidistante desta questão toda, deveria naquela altura ter vindo a público e dizer, tinha sim, eram X as reservas, mas a leitura que eu tenho é que havia mesmo reservas. Porquê? Porque nós ainda continuamos a ouvir dizer que diminuiu mais um valor, diminuiu outro valor, está sempre... Então havia de facto ali algum valor substantivo, não sei, mas havia de facto ali alguma coisa. Mas acima de tudo, eu vou buscar outras razões, talvez complementares às que eu disse há pouco. Este não deve ser um país dos partidos políticos, não, de maneira nenhuma. Este deve ser um país que procure no angolano, potenciar o angolano para buscar soluções para o país. A construção de um país de nós todos. Isso também não aconteceu, nem está a acontecer. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu penso que quando se tem um desafio desta dimensão, mas não se dialoga com as forças vivas da sociedade, não se procura inserir num debate nacional a busca de um diagnóstico para podermos saber a dimensão do nosso desafio. Porque, afinal de contas, estes programas de governação saem de onde? Saem de onde? Sim, é uma pergunta muito clara. Saem de uma equipe. Debateram com quem estes problemas no âmbito do país? E fizeram inclusão, procuraram ouvir os terceiros, procuraram ouvir as críticas, procuraram um fórum de auscultação ampla que pudesse meter na Assembleia Nacional esse debate. Foi feito isto? Não foi. Ora, quando nós temos casos concretos, e nós já ouvimos falar disto, do Instituto Nacional de Estatística, que é um fator de governação fantástico, fulcral, é quem nos dá, no plano do nosso país, os referentes dos levantamentos para que os programas de governo sejam bem feitos, direcionados àqueles valores. Mas ver demitir um presidente porque os indicadores que estava a dar não eram de conveniência, então nós temos aqui um outro fator, do descalabro. Hoje, certamente, que a estatística é direcionada às vontades. Não quero estatísticas que não sejam positivas. E, portanto, tudo isto são questões que nós fomos lendo, fomos acompanhando. Isto não é nada positivo. Não se pode governar sem uma estatística rigorosa. Isso é impossível. Só se comete erros, a todos os níveis. Eu vou até para um espaço de brincadeira no plano da política, brincadeira que é séria. Os nossos serviços de inteligência, de segurança do Estado, estão vocacionados para que tipo de papel? Servir o Estado, servir cada um de nós, servir os cidadãos, serem os garantes de nós todos. O que é que eles fazem? Servem o partido no poder. Servem o partido do presidente que governa o país. Os diagnósticos que eles levam para cima da mesa não são referentes de transparência efetiva do país real. São sim referentes da continuidade da governação daquele partido. Todos eles se conjugam para um desastre na governação com este tipo de procedimentos. É preciso mudar isto. Claramente, portanto, estão aí as razões. Sim, entre outras, são muitas. São muitas. Acredita que autarquias seriam uma solução para isso? E o que é que acha que está na base da não implementação das autarquias até hoje? Eu começo pela parte final. Pois é. Por que é que não há autarquias em Angola? E repare, nós temos os nossos primos que falam português em África, e qualquer deles tem autarquias há mais de 25 anos. Moçambique tem autarquias há 26 ou 27 anos. Cabo Verde tem autarquias há 31, talvez 30, 31 anos. Portanto, veja esta questão. Nós somos orgulhosos daquilo que é nosso, nós temos orgulho de ser angolanos, nós somos um país extraordinário, não temos nada que nos diga que somos inferiores aos outros. Então, com este nível de país, com este nível de quadros, nós não soubemos abraçar caminho de desenvolvimento. Porquê? É a pergunta que nós podemos fazer, porquê? E porquê que está tão difícil assim termos um consenso na aceleração destas metas? Olhe, porque o país está refém do partido que governa. Hoje, os interesses do partido que governa estão a retardar o desenvolvimento deste país. Os interesses daquela meia dúzia de pessoas que estão sentadas no birô político estão a retardar e têm o país refém dos seus próprios interesses. E, portanto, as decisões estratégicas que têm atrasado o país têm-no feito porque têm medo de abrir o país a uma verdadeira pluralidade democrática. E sem dúvida que é este o elemento que atrasa as autarquias. As autarquias não são, estou a responder a primeira parte agora da sua pergunta, uma solução automática em si própria. Não.
não são uma solução automática. É preciso criá-las e é preciso investir nelas. Há, por parte daquilo que o MPLA nos tem trazido, uma visão completamente errada também do modelo de criação destas autarquias. Reparem que esta proposta que foi levada para a Assembleia Nacional querem trazer algo muito pior do que aquilo que já existia aqui. E eu explico. O que está na Constituição não tem nada de mal. A questão do gradualismo que está na Constituição não é o gradualismo geográfico. É o gradualismo das competências, da transferência gradual das competências. Ela não tem nada de errado, está tudo muito correto. Quem complicou isto é o MPLA, que por etapas, para retardar o processo, faz leituras que muitas vezes são desencontradas, inclusive, chega a ficar numa contradição de leituras. O próprio professor Feijó tem publicado, e nós temos esse livro, onde ele defendia o gradualismo que não era o geográfico, e ele explicava no seu livro que não é o geográfico. Mais tarde, o mesmo diz que é o geográfico. Portanto, enfim, estas questões não são positivas. Então, voltemos aqui. O que é que se quer fazer agora? Quer-se retirar a palavra gradualismo da Constituição e quer-se fazer uma lei comum, onde se limita as autarquias aos espaços que tenham autossuficiência de criar impostos para sustentar as autarquias. Isto é uma asneira sem limites. Há países que têm autarquias há mais de 100 anos, países moderníssimos, e que o Orçamento Geral do Estado continua a ter uma percentagem direcionado às autarquias locais, ao desenvolvimento das autarquias locais. Okay. Completamente modernos. Nós que não temos nada, queremos criar autossuficiência. Com este modelo, nós vamos ter autarquias no país todo daqui a 100 anos. Por isso é preciso mudar. O MPLA está com muitos problemas, está com muitos medos. E é preciso ajudá-lo também nesta matéria. Cada um de nós, cidadãos, deve ajudar. O MPLA não deve retardar o país aos seus interesses. Não pode, não deve. Ok. E em função dos sintomas da má governação do MPLA, que avaliação faz de 0 a 10 da governação do MPLA e do seu presidente João Lourenço? Eu acho que eu deixo ao cidadão esta avaliação. Eu não quero trazer mais um elemento a este nível. Peço-vos a permissão. Façam uma outra pergunta a seguir. Eu preferia não responder. Cada um dos que nos acompanha faça a sua autoavaliação. Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, fala-nos, por exemplo, da recorrente adoção do procedimento de contratação simplificada por parte do Presidente da República. Lhe parece que a não adoção dos procedimentos concorrenciais abertos, tais como concursos públicos ou concursos limitados por prévia qualificação, são indicadores de corrupção? A UNITA já formalizou alguma denúncia aos órgãos afins, incluindo o caso de Edeltrudes Costa? Bem, a UNITA tem a esse nível, o melhor exemplo são as iniciativas ligadas às CPIs. A UNITA, desde 2012, que leva ao Parlamento dossiês bastante sustentados, no sentido de chamar a atenção para os desvios da gestão administrativa do país. A UNITA começou por levar ao Parlamento o pedido de uma CPI sobre o Banco Espírito Santo, de Angola, mas fundamentou. Não mete as CPIs apenas com texto teórico, estão bem enumerados uma série de indicadores, de atos que atropelam a transparência e a boa governação. De 2013, não foi 2013 até hoje, nós atualizamos já este dossiê. Como não houve desenvolvimento, nós voltamos a agarrar neste dossiê, atualizamos aos dados atuais e voltamos a pedir esta CPI. Está na gaveta fechada, 10 chaves. Fizemos-lo para todos os setores estratégicos do país. Para o Fundo Soberano, para a dívida pública, para a Sonangol, e em todos eles, tudo tem nomes, tudo tem factos, tudo tem atos. E eu diria que o volume maior de todas elas está incluído na questão da dívida pública, que também assim fizemos. Portanto, são contribuições seríssimas, que acho que estes dias devem ter também ouvido um deputado a fazer uma palestra à Jota a dizer porque é que as CPIs não andam.
Nós temos uma maioria e, portanto, estamos a usar essa maioria para bloquear as CPIs que nos vão trazer exposição política. Ora, bolas, o problema não é bloquear, o problema é mudar as más práticas. E, portanto, estas más práticas não estão a mudar, infelizmente, até hoje. Então, nós achamos que nós temos feito o melhor que nós podemos. Agora, vou-lhe ser muito sincero, nós vamos iniciar um ciclo de algumas visitas, nomeadamente ao Procurador da República, exatamente para sabermos o porquê de alguns procedimentos não estarem a ser feitos de forma universal. De facto, existem. Também já o fizemos no passado, mais do que uma vez, nós fizemos circuitos completos, não é a primeira vez que sentamos com toda a estrutura, então, enfim, diria assim, da hierarquia judicial, onde partilhamos as nossas leituras sobre o país real, no sentido até de podermos fazer proximidade e partilharmos os conteúdos. Portanto, eu penso que a esse nível nós temos cumprido o nosso papel. Também o temos feito em formas públicas. Quando, por exemplo, o Presidente da UNITA antecipa o Estado da Nação e nesta antecipação partilha informação relevante, estratégica, números bastante fortes, minuciosos sobre o seu diagnóstico, está a contribuir para uma melhor governação. E olhe que eu nunca fui desmentido quando assim procedemos. O grupo parlamentar também o tem feito. Múltiplas vezes. Portanto, eu penso que naquilo que é responsabilidade pública de intervenção, a UNITA tem cumprido o seu papel. Qual é a relação da UNITA com o setor judicial em Angola? Nós não temos. Há uma relação de proximidade? O setor judicial, antes de mais, é, sem dúvida nenhuma, um dos troncos de soberania, como um poder soberano autónomo dos outros dois. Deve ser assim. Infelizmente, ainda temos um poder judicial muito dependente do executivo, bastante dependente. Nós vimos recentemente a abertura do ano judicial e, portanto, uma abertura do ano judicial feita pelo seu Presidente da República, a quem tenha questionado se é a melhor opção a este nível. De qualquer forma, nós tudo devemos fazer no sentido de olharmos para o Poder Judicial como um dos poderes mais importantes que o país tem. Um país que não tem uma justiça a funcionar e uma justiça isenta e independente é um país que, de facto, tem muitos problemas. E nós tudo devemos fazer no que diz respeito à nossa própria postura, no sentido de garantirmos, de podermos ajudar, contribuir, educar, no sentido de termos, efetivamente, uma justiça que funcione. Sr. Presidente, acha que o processo de revisão constitucional em curso deveria ser mais inclusivo? Concorda com os aspectos contidos na proposta? Bem, nós já o temos dito e nunca é demais, porque é possível sempre que alguém não nos tenha acompanhado, mas a iniciativa da revisão constitucional foi uma iniciativa que não foi precedida de uma auscultação pública. Não foi precedida também de uma auscultação às forças vivas e às forças políticas também. Em segundo lugar, nós temos dito, nós gostaríamos bastante que esta iniciativa pudesse ter sido levada à Assembleia Nacional e não feita a partir do Conselho de Ministros, porque na nossa leitura uma revisão constitucional não é uma lei comum. É uma lei que mexe com a nação, mexe com o país todo, tem profundas consequências para todo da Angola, não é uma lei ordinária a nenhum nível. Então, por todas as razões, os procedimentos deviam ter sido mais plurais, mais abrangentes, e o cuidado de o fazer numa casa que represente o todo de nós. E, portanto, por um lado. Por outro lado, as propostas que foram levadas, de facto, não contêm o essencial das preocupações que nós temos. E preocupou-nos o timing. Este é um outro elemento. Nós, junto de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, já tínhamos manifestado a necessidade de se proceder a uma revisão constitucional, mas com tempo adequado, numa altura de pré-campanha, para quem nos disse que não havia necessidade nenhuma. E, portanto, depois tomar essa iniciativa sem auscultação e numa altura de pré-campanha, tudo isto me pareceu, de facto, bastante incorreto. Por exemplo, Sr. Presidente, podemos encarar esta atitude do Presidente da República, essa iniciativa da própria reforma pontual da Constituição, nessa fase de pré-campanha, como um ato de oportunismo político? Bom, eu espero que não se venha a materializar num ato de jogo político, à procura de vantagens competitivas, porque seria, mais uma vez,
usar o país em circunstâncias de proveito partidário. E este é o grande dilema, o grande problema que nós temos no nosso país. Mas há alguns dos aspectos que chamam a atenção a este nível, de forma muito clara. Nós vimos que uma das propostas que está ali procura limitar a condição de concurso à presidência da República a um dos líderes que o país tem. E, de facto, isto não faz sentido nenhum. Isto deixa até muito mal quem assim procede, na medida em que devemos ter um país de pluralidade, de uma competição absolutamente aberta, sem medos e, particularmente, não aprovar leis com efeitos retroativos, que é outro elemento dramático, que nós não podemos, em circunstância nenhuma, que pretender ser uma democracia e depois andarmos aqui a fazer aquilo que as ditaduras africanas, as piores, fazem. Começar a limitar competição político-partidária, escolher os adversários e escolher os resultados. Portanto, Angola está a dar muito maus indicadores que têm estado a ser acompanhados com bastante preocupação, inclusive pelos parceiros internacionais, que começam a olhar para estes procedimentos e a perder confiança. E isto tem consequências, inclusive, na disponibilidade para o investimento estrangeiro em Angola. E é preciso ter um pouco mais de responsabilidade. Pois, engenheiro, se tivesse em posição de propor a alteração do CRA, que pontos lhe seriam prioritários? Ora bem, nós temos de facto identificadas matérias relevantes. Uma das questões mais importantes que nós temos, isto tem muito a ver com a legitimidade do sistema de governação, a legitimidade com que se governa. E, como sabe, nós chamamos a Constituição que está em vigência uma Constituição atípica. E por que atípica? Porque no mesmo boletim faz-se a eleição de 2 órgãos de soberania distintos. Só isto por aqui já qualquer coisa está absolutamente errado. Como é que eu posso, com um boletim, eleger os deputados e com o mesmo boletim eleger o Presidente da República? Isto, qualquer coisa está mal. Quando, no equilíbrio dos poderes, e para se ter estabilidade política, estes poderes devem ser independentes, mas complementares, funcionarem em complementaridade, mas independentes, um do outro. São órgãos de soberania bem distintos. Ora, só por aqui um erro enorme. Então nós tínhamos que repor a verdade destas questões e devíamos trazer aos angolanos a oportunidade de fazer a eleição direta e universal do seu Presidente da República. E isto foi deixado de fora completamente, por conveniência. E, portanto, hoje, da forma que ainda temos o sistema eleitoral, o Presidente da República é eleito à boleia da lista do Parlamento. Parece que tem medo de se fazer um concurso direto. E uma boleia absolutamente atípica. Esta era uma das questões prioritárias, a eleição direta do Presidente da República. Uma outra questão é mesmo aquilo que na Constituição limita as questões ligadas ao exercício da transparência absoluta da eleição. Da eleição e da assunção dos mandatos. Nós precisávamos fazer a revisão da lei eleitoral e precisávamos fazer a revisão da lei da Comissão Nacional Eleitoral. E, portanto, na Constituição, poderíamos deixar de forma muito clara estes 2 aspectos, nomeadamente a da independência objetiva dos órgãos da CNE, em relação aos poderes executivos e aos poderes políticos, que é algo que também não está garantido. O que é que acontece sempre numa véspera de eleições? É que nem sequer são aqueles comissários nomeados tradicionalmente, que acompanham os atos da CNE, que depois avaliam a administração eleitoral. Não são. Na véspera há sempre a contratação de umas empresas novas. São estas empresas contratadas, subcontratadas na véspera das eleições, que manuseiam e fazem a gestão efetiva dos processos eleitorais. A gestão efetiva do material eleitoral. E, de facto, o que é que tem acontecido? Chega o dia das eleições e a sala de escrutínio fica vazia. Mas depois vêm os resultados. Não sei de onde. E é isto que nós temos que acabar. Nós temos que pressionar para que, nesta matéria, haja verdade eleitoral. Transparência em nome da estabilidade política. Em nome da responsabilidade. Porque isto também tem, efetivamente, depois a desresponsabilização. Quem não foi eleito de forma direta não presta contas de forma direta. Isto tem consequências. Se não se deixa fiscalizar de forma efetiva, governa mal. Isto serve para o país, serve para as empresas pequenas, como é que não há de servir para um país? Portanto, este é um outro elemento a rever de forma objetiva. E nós, neste aspecto, nós propomos a existência de um tribunal eleitoral, para as questões eleitorais,
que pudesse ser inserido na Constituição. É um modelo que poderia ajudar-nos e trazer alguma transparência. Os problemas do contencioso eleitoral hoje são resolvidos aonde? São resolvidos pelo Tribunal Constitucional, que de facto não é vocacionado especificamente para esse fim. E o que é que o Tribunal Constitucional tem feito sobre este tipo de polémicas e de contencioso? Arquiva sem julgar, sem avaliar. É o que tem acontecido ao longo dos últimos processos eleitorais. Todos os processos que foram metidos não foram julgados, foram arquivados. E eu recordo aqui que, ainda antes das eleições de 2017, a UNITA moveu um processo de corrupção eleitoral ao candidato João Lourenço, com dezenas de provas. Provas filmadas, provas factuais de corrupção eleitoral. O que é que aconteceu? Este processo foi arquivado, sem ser julgado. Portanto, é o país que temos. Nós não podemos enfrentar um novo processo eleitoral sem a solução da boa gestão e da transparência, da tutela dos interesses de nós todos. Porque quem governa deve ter absoluta legitimidade de que foi escolhido com a transparência e com a verdade e com a democracia que estes processos devem impor. E, portanto, estas questões são, entre outras, aspectos primordiais. Podia-lhe trazer outros. O caso dos símbolos nacionais. É um problema sério, porque esta questão dos símbolos também faz a inclusão. Porquê? Nós somos hoje uma república de Angola, onde temos a bandeira do país que se confunde com a bandeira de um partido político. Isto dá vantagens competitivas. Quando começa uma campanha, aquelas cores, aquelas já estão ali confundidas. De igual modo, e repare que foi feita uma alteração da lei dos partidos políticos, usando a maioria, aquilo que eu dizia há pouco. As maiorias estão a servir os interesses partidários, não servem à ética, não servem à moral. Como é que é possível ter tirado da lei dos partidos políticos o impedimento de ter a bandeira do partido igual à bandeira da nação? Foi retirado. A última revisão da lei dos partidos políticos, esta proximidade já foi retirada. E porquê? Porque é o partido que governa, que tinha a sua maioria e que transporta a imoralidade para os conteúdos legais. Isto não está bem, a nenhum nível. Então o que é que nós precisávamos? Nós precisávamos de ter um país com uma simbologia inclusiva, onde nós todos nos reconhecemos. Nós temos, sem dúvida nenhuma, muita gente que não se reconhece em ter um partido com uma bandeira nacional igual ao do seu partido. É preciso rever estas matérias. É um fator de inclusão nacional extremamente importante. Cito-lhe a lei de terras, é um outro elemento, por exemplo, só para lhe falar de alguns dos aspectos. Nós temos hoje uma lei de terras que diz que a terra é propriedade do Estado. Quando nós pensamos que a terra deve ser propriedade dos seus cidadãos, do povo. É uma diferença extraordinária. Ao darem este tipo de opções, depois quem decide é o ator que representa o Estado, é o governo, que depois transfere para a sua tutela as terras de sua conveniência. E aí estão os conflitos todos instalados neste país, que são outro fator de uma série de problemáticas que temos. Depois, o cidadão que tem terrenos não consegue legalizá-los. Este é um outro problema dramático, mas isso já é um outros 30. Portanto, vamos para a questão da Constituição. Esta também seria uma proposta a rever, a titularidade da terra. Indiscutível, porque ela é fator, inclusive, de estabilidade para os seus povos. As constituições são documentos direcionados a servir em determinadas etapas os cidadãos dos países, no sentido de consolidar o país, de criar oportunidades, facilitar o seu desenvolvimento e, por isso, são documentos alteráveis. As constituições não são permanentes, não são imutáveis. Elas devem servir os cidadãos dos países para os quais elas estão a ser feitas e não complicar, não retardar o desenvolvimento desses países. E, portanto, citei apenas aqui alguns casos. Sr. Presidente, Jerónimo Cissa, Muito bem. embora ter feito uma abordagem na parte introdutória relativamente a direitos humanos, que notamos uma violação constante, também a repressão de manifestantes e de morte de alguns cidadãos, como, por exemplo, como ocorreu em Cafunfo, na Luna Norte, a morte do manifestante Inocêncio de Matos e tantos outros anónimos raptados. Dr. Silvio Dalla. Silvio Dalla, pois, e tantos outros. Vimos que o Presidente, quando falou que é envolvimento da polícia, envolvimento de agentes de contra-inteligência. Se for eleito Presidente, que reforma faria a esses órgãos que concorrem fundamentalmente àquilo que é a violação de direitos fundamentais dos cidadãos? Sabe, eu cheguei à conclusão que muitas vezes o problema até nem é do polícia.
O problema é do que lhes dá as ordens e que faz uma gestão errada de instituições tão relevantes no nosso país. Não se pode, em nenhuma circunstância, questionar a importância, a centralidade e o papel de um corpo de defesa e segurança, por exemplo, como a polícia. Isso é indiscutível. Eu devo dizer mesmo que eu trabalhei num país, antes da paz ser realizada, foi a Itália, onde os programas de televisão tinham quase todos eles, inclusive as telenovelas, um agente da autoridade fardado nas cenas. E qual era a razão? Era a criação da confiança. Era através daquela imagem permanente naquele ecrã, fazer do polícia o meu amigo, o meu companheiro, a pessoa de confiança, a pessoa a quem eu me dirijo quando tenho um problema. E este é um exemplo bom que nós devíamos trazer para o nosso país, em vez de fazer o contrário. Fazer do polícia um elemento que dispara, que bate, que rapta. Isto não é bom, nem é correto. De quem é a responsabilidade? Sem dúvida nenhuma que a responsabilidade é de quem vende este tipo de exposição a estes institutos, a estas instituições, aliás, tão relevantes e tão importantes no nosso país. Infelizmente, nós temos visto ocorrer este tipo de violações, quase sempre sem responsabilização, onde depois a responsabilidade morre sempre solteira. O culpado nunca existe. E este é um outro fator perigosíssimo para o incentivo à violação, à violência, porque depois o prevaricador não é responsabilizado. E, portanto, aqui também, isto tem muito a ver com o sistema de justiça que nós temos, que não funciona, porque devia existir autonomia bastante para os órgãos de justiça intervirem nestas matérias. Nós vimos o que aconteceu em Cafufo, está aos olhos de toda a gente, as autoridades governamentais insistem em vender-nos cenários que ninguém acredita neles, é um descrédito absoluto, mas o que é que fez a PGR? Será que teve a coragem de levantar um processo a quem está a vir hoje com dados errados? Quando nós temos dezenas de vídeos, nós temos instituições acima de qualquer suspeita, agora até pior, a Igreja Católica aparece com um relatório da Comissão de Justiça e Paz que não fala sequer nos 28 mortos, que foi aquilo que foi, mais os desaparecidos, o resultado da investigação que os deputados da UNITA tinham realizado até a altura que lá estiveram. Agora a Igreja fala de 55 mortos, entre outros desaparecidos. Isto é gravíssimo. Mas, Sr. Presidente, Isto é inaceitável. Permita-me, vimos também, ainda no âmbito dessa questão, havia um mais velho, Soba, que deu depoimento sobre desaparecidos, com um discurso voltado à realidade. E depois, passado uma semana, o mais velho foi obrigado a fazer um discurso. E vimos também, exatamente, os deputados da UNITA não tiveram acesso à cidade de Cafufo. Será que o processo para por ali, relativamente a essas matanças? Eu penso que o processo não deve parar por ali, até porque não há quem hoje deixe de associar esses procedimentos à pré-campanha eleitoral. Há quem hoje não deixa de pensar que se está a criar aqui uma cultura do não te envolvas, não manifestes, não te metas, no sentido de reduzir os direitos políticos dos cidadãos e poderem realizar o país ao seu belo gosto. E, pelo que nós vimos, não estará eventualmente destituído de verdade nesta matéria. Mas eu também ouvi, por parte do responsável da Comissão de Justiça e Paz, dizer que o catequista-mor do Cafufo foi preso e depois passaram-lhe uma substância pelas mãos e pela cara que o pôs completamente sem sentidos e que no final ele tinha feito declarações sobre as consequências daquela substância. Isto é de uma violação inqualificável dos direitos humanos. Portanto, quando instituições de uma enormíssima responsabilidade fazem este tipo de afirmações, mas a Procuradoria faz-se de ouvidos de mercador e nada faz, nós não temos defesa, efetivamente, destes órgãos. E qualquer coisa aqui não bate nada bem. Eu ouvi dizer que os jovens que foram raptados nesta última manifestação iam intentar um processo. Eu espero que o façam, para vermos se, de facto, a justiça funciona. Porque o cidadão, esse sim, o cidadão está mais maduro. O cidadão hoje já não engola qualquer história. E ainda bem. E, particularmente, entre este espaço do cidadão que não engola, está o jovem.
O jovem hoje está consciente dos seus direitos, consciente dos seus desafios e com uma coragem extraordinária. Não é por nada, mas se me permitem, eu queria a partir daqui, mais uma vez, agradecer aqueles cidadãos que, durante a última semana, assumiram a convocatória de uma manifestação de solidariedade para com, por exemplo, o Presidente, não no plano político-partidário, o Presidente da UNITA, mas no plano daquilo que tem sido o tratamento da criminalização fruto do comportamento dos órgãos de comunicação social públicos, da violação total da lei de imprensa, da violação do contraditório, da violação do direito à resposta, da violação da universalidade, da oportunidade de acesso àquilo que é de nós todos. E, portanto, esta juventude mostra uma enorme maturidade que, apesar da chuvada, apesar dos raptos, apesar das ameaças, está-nos a mostrar que tem consciência dos desafios e que hoje não deixa o seu lugar vazio. Portanto, bem-haja esta juventude, bem-haja efetivamente esta coragem, e, como diz respeito, o meu agradecimento, o meu tirar o chapéu, mas não vejo isto como uma questão individual, pessoal. Eu vejo isto como uma maturidade que começa a ser evidente por parte da nossa juventude. Então, voltemos ao nosso debate. Estes casos, infelizmente, repetem-se. E repetem-se sem um balanço conclusivo. E nós não devemos permitir que isto fique no esquecimento. E eu, há pouco dizia-lhe, o cidadão Silvio Dalla, médico, que morreu na esquadra. Eu ouvi a mais alta instituição do país dizer que estava a ser feito um inquérito para apurar responsabilidades. Mas alguém ouviu o resultado do inquérito? Eu ouvi falar disto há mais de 8 meses atrás. Mas depois fica tudo esquecido. Não há nada. Hoje nós estamos a ouvir dizer que haverá um inquérito. Feito por quem? Inclusive é por parte de quem esteve envolvido nos atos. Isso não tem credibilidade a nenhum nível. Tínhamos a coragem de assumir com credibilidade a responsabilização, o levantamento dos factos e dos atos. Por que os cidadãos não foram deixados, cidadãos, alguns ativistas, e os deputados não foram deixados entrar? Porque havia operações de limpeza dentro da Vila do Cafufo, operações de limpeza que foram testemunhados pelos populares que foram dando indicadores aos deputados. E o que é que se fez a seguir? Mudou-se toda a tropa que lá estava. Foi mandada para centenas de quilómetros para outras cidades, para outras províncias, substituída por componentes militares que estavam noutras províncias para fazer perder a memória visual de quem assistiu. Ora, tudo isto são factos que toda a gente conhece. Então, é preciso fazermos um país mais sério. Um país, também neste aspecto, repare, eu falei de questões que são reais, mas nós precisamos de fazer um país também mais tranquilo, hein? Um país mais inclusivo, um país com mais diálogo, um país com mais irmandade, um país com reconciliação genuína, mas isso depende de atos reais, formais, onde a responsabilidade de quem governa é incomensuravelmente maior do que a responsabilidade, por exemplo, de um partido político que está na oposição. Nós temos disponibilidade, nós temos vontade deste diálogo, mas os instrumentos não estão na nossa mão. Portanto, nós estamos aqui a reafirmar a necessidade de termos um país mais dialogante, a necessidade de termos um país mais inclusivo, a necessidade de termos um país que passe mensagens de estabilidade efetiva, mas a responsabilidade maior é de quem, de facto, ocupa os lugares de relevo da governação, mais do que nós. Portanto, estas questões são muito Sr. sérias. Presidente, o tecido social vai se degradando, né? O desemprego em Angola cresce em níveis assustadores e, pelo que nos consta, nós temos uma dívida na ordem de 134% do PIB, acima de 60% previsto na Lei 15/10, Lei de Quadro do OGE. E, portanto, qual é a solução para esses problemas que assolam o país? Boa governação, transparência, prestação de contas, sem dúvida. Aqui não há nada que se deva inventar, mas também o respeito pelo nosso povo, pelo soberano, por quem se deve servir e não servirmos das questões. Mas isto está tudo relacionado. Eu há pouco falava-lhe da necessidade de um melhor ambiente nacional, de convivência, de inclusão, de participação. O investidor, e portanto trago-lhe esta questão, para melhorar esse ambiente social,
para melhorar esses desafios, é preciso também passar mensagens positivas para quem assume riscos. Porque quem assume riscos olha para estes cenários e põe o pé atrás. Não sente os incentivos, efetivamente, de assumir riscos sobre o seu dinheiro, porque há muitos mercados onde ele pode investir. Há alguns, inclusive, com menos, efetivamente, quantidade de riscos. A burocracia extraordinária, este é um outro problema. Portanto, para além daqueles que eu citei, nós somos um país excessivamente burocratizado e onde quase para todos os atos ou se agarrazinho e se dá compensação ou a coisa não funciona, não anda. Então, nós temos efetivamente que ter uma governação feita por cidadãos com sentido de missão. Isto é um elemento extremamente importante. Hein? Servir e não servir-se. E onde o Estado assuma efetivamente um papel de regulador, crie as condições, o governo faculte, leve, tome iniciativas, fazer boas leis, e essas boas leis sejam efetivamente implementadas, mas que depois se deixe o terreno da ação para quem tem condições de o fazer. Quem são? São os empresários. Portanto, a dívida pública, que está a crescer a esses níveis tão grandes, cresce porque todas essas realidades não são materializadas. E, efetivamente, nós temos uma dívida que precisa também de ser verificada. Eu sou daqueles, e nós temos uma CPI na Assembleia, onde estamos a pedir uma comissão parlamentar de inquérito à dívida, porque nós estamos a dizer que a maior parte dessa dívida é falsa. E, de facto, temos dados para isso. Está fundamentada na CPI. Por alguma razão, ela não anda. E é falsa por quê? Porque alguma desta dívida está indexada a obras que não existem, nunca foram feitas. E é fácil de confirmar que essas obras não foram feitas, mas, entretanto, há lei a dívida. Então, se não foram feitas, tem que desaparecer da dívida aqueles valores. Também temos, em alguns casos, valores da dívida com determinados volumes que, se forem sujeitos a uma auditoria, vai-se ver que aquilo estava hiperinflacionado. E é preciso depois renegociar estas questões a vários níveis. Nós temos hoje também, por exemplo, os orçamentos gerais do Estado são insuficientes. E, portanto, para se atingir os 100% das necessidades da despesa, é preciso ir contrair empréstimos. E uma das formas dos empréstimos são os consórcios dos bancos nacionais, que fazem empréstimos ao Tesouro. E estes empréstimos vêm com que juros? Que tipo de juros têm estes empréstimos? Juros criminosos, escandalosos, completamente distantes daquilo que é o valor dos juros no mercado internacional. Mas por que aparece o Estado angolano a assumir? Porque quem assina os contratos é o dono destes bancos. Negociam consigo próprios usando o Estado, usando o interesse público. Tem que parar este género de questões. Repare que o Fundo Monetário Internacional tem este valor de empréstimos a Angola. Aquilo está por um valor de juros ínfimos, baixérrimos possíveis. Vá ao Orçamento Geral do Estado e vai ver o valor dos juros que a dívida, o consórcio de bancos tem ao financiamento do orçamento. São quase 20 vezes mais. Portanto, veja, estes são dados, são pequenos dados, mas são grandes. E, portanto, enquanto não se estanca este tipo de procedimentos, a dívida continua a crescer. Porque, de facto, nós precisamos de governantes que sirvam o país e não se sirvam a si próprios. Pois, engenheiro Adalberto, eu sou da opinião que em política é preciso que exista ética e que política não é MMA, não vale tudo. Então, que avaliação faz dos constantes ataques que vem sofrendo por parte da imprensa pública? O que é que estará na base disso propriamente? Esta conspiração lhe afeta? Refiro-me sobretudo a esse caso que foi tornado público, né? Que segundo houve aí a intervenção da TPA, refiro-me ao caso de pedofilia. Uma boa pergunta, mas talvez para o ouvinte que pode não saber o que é o MMA, vale a pena explicar. Eu sei, eu conheço, eu sei o que é o MMA, onde há regras. O MMA também tem regras, embora sejam combates, mas ele é feito sob determinadas regras. Bom, meus digníssimos, creio que está à luz de todo o observador atento de que nós estamos a aproximar-nos da campanha eleitoral e estamos a ver um país reabraçar violações à lei.
competição desleal e, acima de tudo, uma tentativa de assassinato político do líder da oposição, de forma muito clara. O líder da oposição não tem acesso à imprensa pública, o líder da oposição tem telejornais inteirinhos dedicados à sua tentativa de criminalização, mas depois não tem o direito de resposta, não tem convites, não é entrevistado, e isto preconiza violações substantivas às leis que o país tem. E como é que isto é possível? Como é que é possível? Quando nós temos substantivas leis que garantem a pluralidade da comunicação, a universalidade dos acessos. Então, aqui qualquer coisa está muito mal, e mais um dos aspectos que tem responsabilidade no topo, porque eu não acredito que os diretores de comunicação, os PCAs das empresas públicas, atuem desta forma se não tiverem a cobertura da tutela. E a tutela se não tiver a cobertura do titular único do Poder Executivo. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida em responsabilizar este ambiente e este cenário a quem está no topo da hierarquia política do país, governativa, sem dúvida nenhuma. E porquê? Porque, de facto, a democracia está muito distante para muitos, infelizmente, não para nós. Mas eu vou-lhe dar um outro caso, que tem a ver já com o sistema judicial. Os senhores acompanharam recentemente a velocidade de cruzeiro com que foi chamado aos tribunais, ou melhor, a depor a SIC, um elemento que fez declarações num comício sobre uma senhora, membro do Biro Político do MPLA. Eu creio que ele falou num sábado e ele na terça-feira estava a ser ouvido pelo órgão judicial, imediato. 2 pesos, 2 medidas. Portanto, temos uma justiça que serve o MPLA e serve o sistema político. Porque o presidente da UNITA, que é presidente de um partido político, é deputado, é membro do Conselho da República, é cidadão, mais importante do que tudo, é cidadão, na sua plenitude, com a obrigação de defesa das instituições, foi sujeito a acusações de uma gravidade sem precedentes. Algumas daquelas acusações não precisam que o cidadão se queixe. A Procuradoria deveria formatar processo crime investigativo de imediato. A pedofilia está inscrita nestes espaços. O que é que fez até hoje? Zero. Fez nada. Portanto, é este o país que o MPLA quer construir para o futuro? São estes os garantes com que nós queremos construir uma democracia plural e funcional? O MPLA precisa, de facto, de ir para uma oposição, para reganhar sensibilidades, para reganhar respeito pela governação, pelo povo, pelos direitos, pelas leis, porque, de facto, todos estamos em risco. Não pensem que quando se atenta contra o presidente de um partido político, da forma que todos temos acompanhado, está-se a atentar contra o interesse de cada cidadão, inclusive de cada cidadão que é cidadão, mas pode ser militante do MPLA. Basta este cidadão, em determinado momento, cruzar os interesses do poder. É sujeito ao mesmo tipo de tratamento. Esta é que é a grande verdade. Basta, em determinado momento, assumir determinado posicionamento que não agrade a quem governa. Está sujeito ao mesmo tipo de procedimentos. Portanto, isto é uma vergonha total. E esta vergonha hoje está exposta ao mundo, completamente. E, portanto, nós vamos continuar a ter a nossa tranquilidade. Devo dizer que temos acompanhado isto com alguma tristeza, em função de sermos nacionais e termos o orgulho de ser angolanos. Não esperava, efetivamente, ver um MPLA, com estes anos todos de governação, abraçar ilegalidades no âmbito competitivo. Não esperava, de forma alguma. De qualquer maneira, temos tranquilidade, devo dizer, não devemos perder o nosso foco, porque esta é que é a grande questão. Nós temos uma agenda política, vamos continuar a cumprir a nossa agenda política e o nosso objetivo é servir Angola e os angolanos. É podermos chegar a 2022, fazermos alternância democrática e podermos encontrar um país melhor para todos. Muito bem, muito bem. Ok, Sr. Presidente, nós acompanhamos a quando da campanha eleitoral de 2017, que falava-se muito da realização das eleições autárquicas, né? E chegado o ano prometido, não houve eleições. O Sr. Presidente acredita que haverá eleições gerais em 2022? É uma pergunta importante, devo lhe dizer. Eu sou membro do Conselho da República. E quando no Conselho da República eu ouvi um conjunto de conselheiros, e infelizmente sabe-se que conselheiros o fizeram, pronunciarem-se no sentido de que temos Covid e, portanto, não podemos ter as autarquias, eu fui um dos conselheiros que, em plena sala, mas não fui o único,
chamou a atenção àquela audiência, e particularmente ao Sr. Presidente da República, do risco que existia sobre aquele procedimento. Porque nós podemos amanhã dizer que temos Covid, e então incumpre-se os compromissos estratégicos fundamentais. Mas eu não quero acreditar nisto. Eu prefiro fazer o contrário. Eu prefiro dizer que eu estou convencido e seguro que as instituições do país vão cumprir com as metas estratégicas e com o compromisso eleitoral de fazer eleições em 2022. E porquê? Porque este é um cumprimento de um ciclo de governação constitucionalmente definido, limitado, com muito rigor. Este é um elemento para o qual os angolanos todos estão a olhar com grande esperança e expectativa, e não se pode, não se deve frustrar a expectativa de todo um país, de toda uma nação. E, portanto, o que nós não só queremos acreditar, mas aconselhamos, é não se ir para esses caminhos. Eu prefiro, de facto, como resposta final, dizer nós vamos ter eleições gerais em 2022. Ok. Sr. Presidente, na verdade, dia após dia a consciência política vai crescendo em Angola, a juventude começa a perceber a importância da política nas suas vidas. E todos os anos fala-se muito de um processo eleitoral viciado, sem lisura. Será que acredita mesmo na CNE? Eu já falei disso há pouco. Eu defendo acerrimamente a revisão da lei da Comissão Nacional Eleitoral, assim como a revisão da lei eleitoral, naqueles aspectos fulcrais que nós os conhecemos. Eu posso lhe dizer que a UNITA trabalhou em 2016 com o conjunto dos partidos da oposição e nós inserimos, atualizamos as leis em causa dos aspectos democráticos que elas não tinham na altura. Se nós temos estas leis prontas, completamente prontas, é só haver vontade e diálogo, estas leis podem ser aprovadas em 2 meses com muita facilidade. Mas nós também temos consciência que só serão aprovadas se aquela maioria que está no Parlamento o quiser. E, portanto, aqui a responsabilidade do MPLA é muito grande em querermos um país mais democrático ou em negar esse país mais democrático. De qualquer maneira, há aspectos complementares que diminuem o risco. A forma como o país for organizar-se para acompanhar as futuras eleições, onde a mensagem envolve-te. Sem dúvida. Não deixe o teu espaço de controle para outra pessoa. Nós conhecemos países na África Austral onde as comunidades saíram das suas casas, foram votar e depois não arredaram pé. Ficaram na proximidade das assembleias para garantir a segurança do seu voto. Haja uma mobilização das comunidades em Angola no sentido de termos efetivamente o processo eleitoral sob o controle dos fiscais, sob o controle de quem está envolvido diretamente, mas também sob o controle do cidadão, que ganhou maturidade e que não está a entregar de mão beijada o seu espaço a terceiros. E nós próprios, enquanto atores políticos deste país, institucionais, também temos melhorias extraordinárias a ter que abraçar, e temos-las. E, de facto, estas são matérias que, em alguns casos, não devem ser anunciadas, porque vamos alertar o prevaricador destes processos, mas não queremos voltar a abraçar o dia após com o mínimo de acusações. Queremos resolver os problemas antecipadamente. Este é o nosso propósito. Muito bem. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Existem clivagens internas na UNITA? Tem boa relação com o ex-presidente da UNITA, Isaías Chamacuva? Nós temos um país hoje que está cheio de problemas de pobreza, e eu penso que devo estar a falar das clivagens por causa dos espetáculos, das novelas que o país tem assistido, principalmente nos órgãos públicos de comunicação social. E repare, fala-se da UNITA, mas a UNITA não é chamada para falar. Os membros da UNITA não são entrevistados. E de facto, é um escândalo aquilo que nós temos visto, com o uso e abuso daquilo que é erário público. Há muito dinheiro a correr aí. Há muita compra de personalidade, há muita compra de gente para este tipo de procedimentos e, de facto, este é um dos indicadores da degradação do nosso espaço de convivência, diria, político-partidária. Voltemos à UNITA. A UNITA fez um congresso há muito pouco tempo e fez um congresso depois de uma campanha extremamente competitiva, 5 candidaturas. A UNITA tem experiência a estes níveis, claramente, tá? E a UNITA teve muitos observadores a acompanhar estes processos.
Passa pela cabeça de alguém que os procedimentos tenham sido violados? Passa pela cabeça de alguém? Isso é completamente impensável. A UNITA preparou-se para abordar o Congresso, comissão de todos os tipos, comissão de mandatos, comissão eleitoral, comissão logística, todas estas comissões com regulamentos internos a definir rigorosamente os atos e os passos de cada procedimento, tudo debatido durante meses e tudo aprovado no Comitê Permanente, com a presença, inclusive, dos putativos candidatos. Na altura não eram ainda, quando estas aprovações foram feitas. Portanto, temos muito quadro, com muita competência, e repara, não houve nenhuma ínfima reclamação à transparência dos atos do Congresso. Hoje parece que temos porta-vozes que sabem mais sobre a UNITA a partir de fora. Eu às vezes até me rio pelo ridículo que esta gente assume, né, num protagonismo sem contraditório, porque depois estas nossas televisões públicas, pagas com o nosso dinheiro, põem este tipo de telenovelas que o angolano o que faz é desligar. Hoje há um descrédito completo por aqui, mas isto é mandante. Sem dúvida, os mandantes estão lá em cima, são os que nos governam. Têm mostrado este nível de incompetência. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos um partido, e nomeadamente o presidente da UNITA, fez o cumprimento absolutamente rigoroso dos seus estatutos durante todo o ano passado, e eu estou muito satisfeito, porque devo-lhe dizer que dei posse a todos os órgãos que os estatutos obrigam, e alguns destes órgãos não eram de nomeação, eram de eleição. Procedemos à eleição de todos os órgãos de eleição, posses a todos estes órgãos. Eu tenho um partido muito estável, vamos ser muito objetivos, absolutamente no respeito absoluto daquilo que são as suas normas, os seus princípios, enfim. E quem está a falar com uma grosseria de desconhecimento que eu até às vezes fico com pena. Digo, pobres coitados, a barriga está vazia, o Estado está a comprar a personalidade das pessoas e, portanto, é isto que nós temos no nosso país. A UNITA não está em nenhuma circunstância com qualquer problema de caráter interno. A relação que tenho com o ex-presidente é a melhor possível. Eu fui uma das pessoas que trabalhou intimamente com o ex-presidente durante os seus mandatos anteriores, onde desempenhei uma série de funções de relevância durante os 16 anos das presidências, 4 mandatos do presidente Samakuva. E, portanto, se depender de mim, eu vou sempre continuar a procurar, a tomar a iniciativa do diálogo, em auscultá-lo e portanto, também sei que se tem estado a pretender criar, às vezes, ambientes de algum eventual putativo litígio que, de facto, não tem encontrado qualquer sustentação ao nosso nível. Portanto, estamos tranquilos e vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Muito bem. Tenho aqui mais uma pergunta. Bem, é verdade que a UNITA tem se aproximado da Isabel dos Santos e admite uma futura aliança para 2022? É uma afirmação ou é uma pergunta? Isso é uma pergunta mesmo. A minha pergunta é se é verdade que a UNITA se tem aproximado de Isabel dos Santos. Depois, se admite uma aliança para 2022. Se admite. Eu vou fazer aqui uma resposta um bocado mais ampla, que inclui também essa questão. Eu tenho ouvido, de tanto em tanto, por parte, infelizmente, particularmente até de alguns órgãos do Estado, essa suposta acusação. E eu levei, inclusive, este debate para um dos encontros mais altos das instituições que tive neste país, no sentido de dizer que, durante a nossa candidatura à presidência do partido, eu particularmente fui procurado por muita gente que me quis ajudar neste combate, neste desafio. E eu recusei as ajudas todas elas, porque quis, efetivamente, chegar à eleição com a independência que me caracteriza hoje no lugar onde me encontro. E, portanto, isto foi uma plena realidade. Mas, apesar de ter procedido daquela forma, nós temos que olhar para o futuro. E eu sou daqueles que acham que os ativos todos nacionais devem ser chamados. Deve-se sentar e dialogar com toda a gente. Hein? E esta questão ligada, por exemplo, a Isabel dos Santos, não deve ser tratada na exclusão de todas as outras realidades. Porque nós temos hoje, ligado a ela, a questão, diria, do problema do combate à corrupção. Nós temos um modelo
de solução destes problemas. E este modelo de solução deve ser atraído para toda a gente. Não é só para ela, é para todos. Nós devíamos procurar estes cidadãos angolanos e encontrar, através do diálogo, formas de resolver os problemas, atrair o retorno de capitais e atrair a possibilidade da iniciativa de investimentos internos. E, sem dúvida, encontrar, por via de transparência absoluta, encontrar respostas de caráter penal a estes problemas. Portanto, eu não direciono, não particularizo a questão para Isabel dos Santos. Eu tenho sobre esta matéria uma leitura abrangente para todos os eventuais atores deste espaço. Agora, não tenho, eu até hoje nunca encontrei, nunca conversei, nunca estabeleci, portanto, tem aí a resposta, nunca houve contacto direto, pessoal, nunca aconteceu. Mas não significa que não possa acontecer, sem dúvida. Muito bem. Senhor Presidente, estamos há um ano, né, para as eleições gerais e se for eleito presidente da UNITA, desculpa, da República, abdicaria a presidência da UNITA? Esse é um tema que eu tenho debatido muitas vezes. Eu penso que os digníssimos devem saber que a UNITA tem sobre esta matéria uma decisão tomada no seu Congresso. A UNITA, no seu Congresso, indicou que se o presidente da UNITA for eleito, ele deve manter a presidência do partido. É verdade também que eu tenho uma leitura que, se eu puder, vou debatê-la internamente no sentido de fazer com que o presidente da UNITA, ao ser eleito, nós tenhamos alterado estas limitações, que o presidente da UNITA não continua a sobrepor com a presidência da República. Esta é a minha leitura e vou lutar para isso no plano interno. Por quê? Porque eu sou daqueles que acham que um dos graves problemas da falta de inclusão que o país vive resulta exatamente dessa sobreposição de funções. Nós temos um país partidário, porque temos um Presidente da República que continua a ser Presidente de um partido político. E de manhã é capaz de despachar em nome do Estado e à tarde despacha em nome do partido com todas as informações do Estado. E que não consegue distinguir efetivamente a separação necessária destas duas realidades objetivas. Nós precisamos fazer inclusão efetiva. Nós precisamos de acabar com essa história de a minha testa diz UNITA, na testa do outro diz MPLA, na testa do outro diz FNLA e distrair efetivamente as questões estratégicas fundamentais e retardar a reconciliação nacional. A reconciliação nacional está, de facto, com uma problemática extraordinária. Hoje temos, de novo, uma série de problemas de intolerância no país. Enormes. A semana passada eu recebi relatórios, por exemplo, da província de Benguela, onde o novo secretário teve grandes banhos de multidão por onde foi passando, e hoje eu tenho problemas dramáticos na Ganda, no Cubal, no Xongoroi, até na Catumbela, enfim, onde, por consequência destas realidades, há pessoas que não estão nas suas casas, há aldeias com casas partidas, há uma série de problemas de relacionamento de caráter partidário. E isto tudo feito por quem? Pelos primeiros secretários e pelos sobas partidarizados. Porque as nossas instituições centrais instrumentalizam as autoridades tradicionais. Como é que se resolve este problema? Um dos passos que é preciso ter coragem para se resolver é fazermos a separação desta sobreposição. E eu estou-lhe a dizer isto apesar da UNITA ter tomado essa decisão no âmbito do seu Congresso. Vou trabalhar, vou pedir para que se altere esta questão no plano interno. Porquê? Porque o país é mais importante que o partido. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, aqui há que optar para isso. Senhor Presidente, o que é que pensa sobre uma possível autonomia da província de Cabinda e quer das Lundas, Norte e Sul? Sendo das três, maior que mais ajudam no Orçamento Geral do Estado, mas existe um nível de exclusão e pobreza super elevado e um nível de descontentamento nesses últimos tempos. Eu penso que não é novidade para ninguém de que a UNITA muitas vezes tem defendido a necessidade de resolução efetiva dos conflitos, nomeadamente o conflito de Cabinda, e onde a problemática da autonomia, para mim, não é um problema extraordinário, não é? A autonomia não é independência.
Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E se através de um elemento votado, debatido a este nível, auscultado, infelizmente o nosso país não tem a possibilidade de se fazerem referendos constitucionais. A Constituição não permite. E eu tenho muita pena. É um dos aspectos que eu alteraria na Constituição. Qual seria a dificuldade de se fazer uma consulta ao cidadão angolano sobre esta via de solução, por exemplo, para a Cabinda, ou eventualmente para as Lundas, legitimada efetivamente pela consulta popular. E o cidadão pronunciar-se se aquele seria um modelo eventualmente aceito, ou perguntado internamente. Por que não? Porque, de facto, não põe em causa o Estado unitário. Não belisca, efetivamente, a unidade de âmbito nacional. Porque, de facto, um dos grandes problemas que potenciam os conflitos é o desrespeito pelos direitos intrínsecos de quem ali está. Quem não se sente lesado, ao ver a sua região fornecer a base, a riqueza que vai distribuída, e ele não usufrui dela. Ele vive e convive com a pobreza, com o subdesenvolvimento, inclusive com a falta de algumas liberdades. Porque nós sabemos o quanto, em algumas regiões, eu ouvi hoje de manhã um debate numa rádio, onde o ministro Sombra, do governo da UNITA, o deputado Raul Danda, falava mesmo disto. Ele dizia: estive em Cabinda este fim de semana e o aparato militar que foi possível ver nas ruas de Cabinda atentam contra a indicação de que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Então, por que aquele aparato excessivo, extraordinário? Já o representante que nós indicamos para acompanhar as comemorações do 4 de Abril em Cabinda meteu-se o mesmo relatório, o mesmíssimo relatório. Uma quantidade elevadíssima, ostensiva, enorme, de forças de defesa e segurança que indiciam, de facto, que ali há problemas. Então vamos ter a coragem de abraçar a busca de soluções, através de um diálogo sério, intrínseco e responsável, que é efetivamente aquilo que não se tem feito. O problema de Cafufo. Se houve uma manifestação por um protetorado, a solução não são os disparos. As leis permitem. Eu dizia na minha declaração do 4 de Abril que a nossa sociedade tem mecanismos de diálogo e de solução para resolver os problemas dos nossos conflitos. É só haver vontade política, dialogar mais, aprofundar mais a busca da auscultação, inclusive, na sociedade. E por que não se faz isto? Por que não? Chega de conflitualidade. É muito tempo que estes conflitos não encontram soluções. E nós temos, de facto, que ser criativos a este nível. Portanto, o problema da autonomia não é o problema que se colocaria no nosso horizonte. Pois, eu lhe pergunto, olhando para o descalabro social que vivemos atualmente, falou-nos bem àquela hora sobre esses casos que todos viemos a testemunhar, sobre crianças que comem no lixo, a fome generalizada. Eu, por acaso, estive no Ambo há bem pouco tempo. E para quem sai do Ambo em direção a Luanda, aí as províncias, parece que há um abandono administrativo, em meu ver. Então eu lhe pergunto, que projetos concretos o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, sendo eleito Presidente da República, nos traria na questão de alavancar a economia? Eu, de algum modo, deixei cenários de abordagem nas respostas anteriores. Nós temos que olhar para o país que temos e aprender a ver que o país não é feito só de montanhas e de árvores e de espaços geográficos, é feito de cidadãos. E os cidadãos têm formas organizadas de participação. Se se exclui os cidadãos da auscultação, como é que se pode governar com resultados? Isto é qualquer coisa que não está bem. Depois, não é só na via do Ambo. Eu há dias sentava-me com um amigo que há 2 semanas veio do Namibe, passou pelo Lubango e chegou a Luanda, ligou para mim dizer a sua enormíssima tristeza e mágoa pelos níveis de abandono e de pobreza extrema que ele encontrou em todo o seu trajeto. E ele dizia: meu caro amigo, eu nunca saí de Angola. Mesmo durante a guerra, angolano, enfim, tinha uma boa situação económica, mas eu fiz por estar sempre aqui. Paguei sempre o preço de ficar e trabalhar. Eu não me lembro de uma degradação como esta que eu estou a ver hoje, nem no tempo da guerra. Portanto, veja este tipo de partilhas de dados. Seria o bastante
para nos apelar a tal necessidade de maior abertura, de maior abrangência de diálogo geral. Mas então eu dizia, é preciso criar esse ambiente para quem tem mais condições de o fazer. E nós, sem dúvida, tomarmos parte, porque ela é parte da solução. Quando me fala destas questões, o ambiente determina também. Depois, os grandes e os verdadeiros atores do desenvolvimento económico, da ação económica, são os empresários, meu amigo. O Estado, o Governo, deve criar efetivamente as condições e depois de regulação, mas deve efetivamente fiscalizar, regular com equidistância aos atores, dar sem dúvida, potenciar oportunidades ao setor empresarial e protegê-los, incentivá-los, bonificar. Nós temos banca angolana e essa banca, alguma dela é pública, mas a privada também pode receber de parte do Tesouro determinados valores em quantidades grandes com um crédito bonificado para direcioná-lo ao empresariado local, para potenciar o empresariado, que ele sim deve ser efetivamente o grande ator da dinâmica económica, com regras de competição absolutamente definidas e com capacidade, efetivamente, de ter arbitragens isentas. Eu penso que, para além disto, é pensar o contrário. O Estado não deve ser ator da questão económica interna, não deve ser competidor dos empresários. E o outro fator é que nós temos que começar a ser rigorosamente duros numa matéria. Os governantes devem ser absolutamente proibidos de ser atores competitivos do mercado económico. Este é um outro dos maiores dramas que nós temos. Como é que é possível alguém que determina as regras, alguém que decide ser ele próprio o interessado último no espaço onde está, a concorrer de forma desleal com o empresário de vocação, e ele até na maior parte dos casos não tem vocação para estes fins. Depois não é fiscalizado porque há medo, porque é o chefe que vai determinar, não vou fiscalizar a sua obra. Portanto, nós conhecemos os vícios disto tudo. Portanto, enquanto não tivermos a coragem de cortar curto nesta matéria, e é preciso ter também vocação, disciplina para se fazer isto, nós não vamos a lado nenhum. Outro ponto que me chamou a atenção é que durante o trajeto as nossas estradas interprovinciais estão totalmente degradadas, totalmente abandonadas. E eu gostaria de saber por parte do engenheiro Adalberto, nesse caso, qual é o plano, né, para a recuperação da malha viária e viabilização da mobilidade urbana e interprovincial? Oh, meu caro amigo, isto traz um debate muito amplo, muito grande. Que país temos hoje, por exemplo? Eu vou dizer o contrário. Que país tínhamos quando a guerra terminou, em 2002? Que níveis, que percentagens de população nós tínhamos acumuladas no interior? Que percentagem tínhamos nos municípios, nas capitais provinciais e nos centros urbanos maiores do litoral? E que alterações destas percentagens nós tivemos ao longo dos últimos 19 anos, por exemplo? E o que nós estamos a ver é que há uma permanente mobilidade do interior para o município, do município para a capital provincial e daí para a capital da província, ou melhor, do país. Aumentaram as massas populacionais à volta dos grandes centros urbanos, está-se a desertificar o interior e as capitais não têm capacidade de responder à demanda social, aos empregos, às infraestruturas, à água, à energia, à luz, à escola, a estas questões todas. E, de facto, nós temos que pensar que é mais do que a altura de pensar o país no seu global, na sua globalidade. Depois os problemas não estão isolados uns dos outros, eles interagem todos uns com os outros. E, de facto, as nossas estradas... Fez uma pergunta anterior e eu puxo-a para esta. Como é que se vai alavancar o desenvolvimento económico efetivo? É preciso trazer respostas a todos os fatores de produção envolvidos em determinado tipo de produtos. Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar, por exemplo, daquilo que todos nós consumimos nas nossas casas todos os dias no nosso país. Ou a mandioca, ou o fungo, ou a mandioca, ou o milho. É produzido aonde? Aqui na cidade? Não é. É produzido no interior. E estes fatores todos
há intervenção no sentido de facilitar toda a escala intermédia, de poder chegar do produtor ao consumidor com um preço acessível, baixo, mas onde cada escalão interveniente tenha direito a poder usufruir de algum do seu ganho. Estes fatores estão todos garantidos. Porque isto, de facto, se falo para o milho, para a mandioca, eu falo para as outras questões, todas elas. Isto carece seguramente de um fortíssimo investimento no setor agrícola, que ele é primário para a recuperação do país. Ele é absolutamente primário. O país é grandioso, temos muitos rios, não temos problemas de água a vários níveis. Se temos tanta água, temos sol, não devíamos ter problemas de energia. Também não deveríamos. A verdade é que os anos passam, os valores investidos são multimilionários, mas ainda continuamos com quebras de luz. Ontem, por exemplo, a maior parte da cidade toda de Luanda não teve energia elétrica durante uma boa parte do dia. E porquê? Como é que é possível nunca haver soluções com tanto investimento? Portanto, aqui a governação não está a ser responsável, mas eu volto de novo à cadeia produtiva. A cadeia produtiva deve merecer, seguramente, uma estratégia de investimento no agricultor, uma estratégia de investimento nas cooperativas, que possam beneficiar, não de ofertas. O que é que acontece nos dias de hoje? Eu penso que os meus digníssimos conhecem o país real a este nível. O que é que acontece? O Ministério transfere, doa, na maior parte das vezes, os insumos. E a doação não é o critério que deve ser feito. Porque a doação é limitada às suas disponibilidades. O que deve existir, sem dúvida, é uma definição de critérios de financiamento. Na sua maioria, por causa dos problemas que temos, bonificado. Porque ele favorece o desenvolvimento, a estabilização, o crescimento de determinada comunidade, a estabilização de determinada comunidade. Feito este espaço, é preciso encontrar soluções para espaços intermédios, para quem faz os transportes, mas para isso as estradas secundárias, terciárias e primárias têm que estar em condições, porque o tempo de transporte consome, os produtos estragam-se, degradam-se, o tempo conta, onde depois, qual é o risco? O produto importado sai mais barato do que o produto nacional. É o problema da cebola que nós estamos a ver discutir esses dias, por aqui, onde, de facto, aqui qualquer coisa não está bem. De facto, aqui qualquer coisa não está bem. Tem que se proteger o produtor interno. E tem que se ter incentivos, e tem que se regular, e tem que se fazer cumprir, não com competições desleais a este nível. 2, aquele indivíduo que tem uma obra de construção de uma rede viária, que no nosso país é sempre multimilionária, não pode construir uma estrada multimilionária para existir durante 2 ou 3 anos. Não pode ter um tapete que tem 3 milímetros de asfalto, que basta cair a segunda chuvada, já se vê a cor da terra que está em baixo. Porquê? Porque não há fiscalização adequada. Ou porque foi partilhado o valor daquele contrato pelo homem que tomou a decisão. Estes são os problemas típicos do país que nós temos. Não está bem, mas eu vou lhe dizer, quando fizemos a paz, na altura havia um debate muito grande sobre o 4º ramo das Forças Armadas. Não sei se já alguma vez acompanhou. Onde uma destas discussões era a título de exceção, porque as Forças Armadas não têm essa vocação. Mas em casos de exceção, e o nosso país está, de facto, num caso de exceção, pode-se muito bem agarrar nas brigadas de engenharia mecanizada das Forças Armadas e também direcioná-las a um esforço complementar de recuperação de redes viárias e companhia. E algumas delas até podem ser sob pagamento de serviços prestados, seguramente não serão especulativos, e ganhar tecnologia. E uma boa parte desta gente amanhã pode ir parar para o setor privado, com know-how e com intervenção interna, mas estas questões precisam de criatividade, senão não se vai a lado nenhum, mas são apenas alguns exemplos que aqui estamos a dar. Enfim, meus amigos, o grande problema é que parece que quem governa não está interessado efetivamente em ver isto resolvido, está mais interessado em ver aumentar as suas fortunas próprias. Este é o grande drama que nós vivemos. Pois, Sr. Presidente, na verdade nós estamos na reta final, mas já não era sem tempo. mas há questões aqui que tocam o âmago das populações, Muito bem. ferem a sensibilidade pública e vemos que o país bateu no poço, como se costuma dizer na gíria. Vemos nossos irmãos, numa lueca, por exemplo, no aterro sanitário, a comerem no lixo, e muito se propala das políticas macroeconômicas para desenvolvimento do país.
Entretanto, quando olhamos para o Orçamento Geral do Estado, vemos-lo muito ancorado ao pagamento da dívida pública externa e interna também. Como resolveria o problema da dívida pública? Bom, eu já disse aqui que na nossa leitura a dívida deve ser toda ela verificada, sujeita efetivamente a uma confirmação de que ela existe naqueles valores que está indicada. E, portanto, este é um ponto de partida obrigatório. Eu estou completamente seguro que quando formos fazer uma verificação, nós vamos encontrar valores absolutamente inferiores. Mas esta questão não põe em causa os compromissos internacionais. É preciso ter muito cuidado com isto. As dívidas internacionais têm que ser cumpridas, todas elas. Mesmo que feitas por outros governos, nada a fazer. A este nível, Angola tem que ser cumpridora daquilo que contraiu a nível externo, em nome da estabilidade dos relacionamentos com os outros países também. Mas é preciso estancar a continuidade do crescimento desta dívida descontrolada. Porque eu acompanhei, há uns anos atrás, a dívida cresceu de forma incomensurável. E hoje, a maior parte da fatia do Orçamento Geral do Estado é para pagar a despesa pública de pagamento da dívida. E, portanto, isto não está nada bem. Quando o meu caro tem um país que carece de desenvolvimento, mas onde mais de 50% do orçamento está direcionado a pagamento de dívida e não à criação de infraestruturas, nem a investimento para o desenvolvimento, estamos em sintonia total. Até porque somos um país com níveis de natalidade muito altos e o que é que se passa? A taxa de natalidade é 3, 4 vezes superior à taxa do crescimento económico. Só isto, por cada ano, o país retarda quase 4 vezes nas infraestruturas que o orçamento prevê. Você já parou para refletir sobre estas questões? São questões extremamente sérias. E, portanto, isto tem que ter um olhar absolutamente abrangente, múltiplo. Temos que deitar a mão aos fatores estratégicos todos envolvidos nesta matéria. Sem dúvida nenhuma, olha, antes de mais, obrigar a que quem proponha o orçamento vá lá propô-lo pessoalmente ao Parlamento. E se de facto o titular do Poder Executivo é o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República devia ir ao Parlamento fazer a defesa efetiva do debate mais importante do país, porque ele é que governa, ele é que é o titular do poder. E quando for lá prestar contas dos dinheiros, também tem que ir lá, não mandar secundarizar, porque entretanto a lei do orçamento permite que o Sr. Presidente contraia empréstimos sem ir ao Parlamento, pedir autorizações. Portanto, veja, a dívida cresce de forma exponencial também porque o orçamento que é aprovado depois não é o orçamento que é implementado. Depois vai-se buscar empréstimos atrás de empréstimos para responder à despesa pública das assinaturas de contratação que o governo continua a fazer, mesmo que não previstos no orçamento. Isto está completamente errado. É uma perfeita e pura indisciplina orçamental, aquela que nós vivemos aqui. Penso que sabe disso. Penso que sabe. Eu lembro-me que o primeiro ano de governação do Presidente João Lourenço, o Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, na véspera da prestação de contas, diria assim, do discurso do Estado da Nação de 2018, 3 dias antes do discurso do Sr. Presidente, fez um somatório daquilo que nós na altura tínhamos indicado como o endividamento feito à margem do orçamento. E eu lembro-me que naquela altura nós tínhamos chegado a um valor de 22 ou 23 mil milhões de dólares resultantes do ano todo do primeiro mandato do Presidente da República. Isto não pode acontecer, isto é que está errado, completamente. Então, você propõe um orçamento geral do Estado, o orçamento é debatido, é aprovado, mas depois você vai para os países, faz visitas externas e tal, e contrai um empréstimo elevadíssimo fora do Orçamento Geral do Estado, sem autorização da Assembleia Nacional. Vamos parar aonde? São múltiplos os procedimentos que têm que ser invertidos. Múltiplos os procedimentos. Portanto, é preciso acabar com isto. Portanto, estudar a dívida, verificar aquela que é real, mudar os procedimentos e abraçar a prestação de contas. Portanto, fundamentalmente estas questões, não tem outras. Abraçar a prestação de contas. E responsabilizar os administradores da coisa pública. Esse é outro problema. O administrador que desviou deve responder de forma objetiva, sem dúvida. Não tem como. Eu tenho aqui uma pergunta
Ela é uma pergunta assim meio, como é que eu digo assim, meio cómica, mas pronto, é sempre uma pergunta. O senhor Presidente está a gostar de ser acarinhado pela juventude angolana? Bom, meu caro, meu caro, eu vou lhe dizer que... Porque, desculpa, porque para nós é muito visível, né? Houve as chuvas e nós vimos a moldura humana, a juventude e tal. Então, isso com certeza também é uma grande responsabilidade. Então, aí vai a pergunta se está a gostar de sentir essa energia pulsante da juventude e esse apoio que lhe prestam. Eu sou daquelas pessoas que considera a juventude como, diria, a joia essencial do que nós temos no país. Os jovens são voluntariosos. Os jovens, na sua maioria, entregam-se às causas, às boas causas. Os jovens procuram, lutam por oportunidades e aos jovens eu particularmente não nego esforços. Vou para as palestras e deve-se partilhar com verdade a nossa memória histórica com a juventude. Porquê? Porque não têm esta memória histórica. E, portanto, os jovens são um destinatário privilegiadíssimo de muitos dos meus atos, se não de uma boa parte da maioria. É possível que alguns deles me estejam a fazer alguma retribuição, porque eu, ao longo de todos estes anos, fui sempre muito solidário com as causas dos jovens. Seguramente, se forem verificar, inclusive nas reivindicações da juventude, mesmo no papel de presidente do grupo parlamentar, eu nunca deixei de lhes ir prestar a minha presença nas causas da juventude. Nunca deixei de o fazer. E quando alguns foram bem mais corajosos, eu nunca deixei de ir às prisões, eu e os meus colegas, visitá-los, defender as suas causas. Mas eu penso que uma boa parte daquilo que a juventude está a fazer, eu disse há pouco, não é tão pessoalizado. Ganharam sensibilidade e consciência dos desafios de âmbito nacional. E é, sem dúvida, reconfortante. Eu confesso, eu vi a chuvada de sábado e ter percebido que, apesar daquelas chuvadas, que não foi só uma, foram várias, terem caído, não terem arredado o pé e terem materializado na mesma a defesa de defesa da igualdade de oportunidades, da universalidade das leis, a defesa da democracia aplicada na sua plenitude, eu tiro o chapéu, reconforta, mas atenção, responsabiliza. É aqui que eu quero chegar. Quando eu vi aquelas atitudes, eu sinto-me responsável por aquilo. Obrigo-me a uma dedicação ainda maior do que aquela que já tenho, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é pesado ver o que está a passar hoje com os jovens. É pesado ver alguém que foi raptado praticamente e levado para uma distância extraordinária porque usufruiu de um direito e solidarizou-se por alguém que estava sob circunstâncias de violação da lei. Então aquilo obriga-me a ter, de facto, muito mais entrega e mais sentido de missão. Agora, dizer orgulhos por isso, não. Responsabilidade, sem dúvida. Muito bem. É verdade, acabamos de terminar aqui a nossa entrevista, a primeira entrevista desse grande ciclo de jornadas de entrevistas com os maiores protagonistas do universo da política nacional, por via dos partidos políticos, naturalmente. Tivemos aqui o privilégio de abrir essa saga aqui do 360 graus, por via da Camunda News, com o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que é presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Menos dias, já temos aí o encontro firmado com o mais velho Justino. O mais velho Justino Pinto Andrade, em nome do Bloco Democrático, e depois teremos o mais velho Abel Chivuco também, que já se prontificou, e provavelmente vamos ter, quer sim, quer não, dias aí estão a vir, o presidente do MPLA, que é também o presidente da República de Angola. Estamos a falar essencialmente ao mais velho general João Lourenço. Engenheiro Adalberto, agradecemos, né, pelo facto de ter nos dado essa oportunidade de abrir. Primeiro, por ser um programa alternativo. Não estamos habituados a ter políticos em Angola, né? A primeira ideia que as pessoas têm é a ideia do preconceito. Né? Não gostaria de ser entrevistado, sim, por um jornalista sénior da TPA, da TV Zimbo, do Jornal de Angola,
jovens, cabelo despejado, essa calça está a cair, um cissa, esse Zide Fortunato, a barba do pico, por forma vem, a Camunda News, não é possível, então a gente agradece. E eu penso que fica aqui um ponto de partida para a história, principalmente por esse processo do preconceito, ou seja, e naquilo que eu pude ouvir, há aqui um discurso muito mais virado à inclusão social. E quando nós estivemos ali no último encontro da Comissão Tripartidária, ficamos muito atentos ao discurso do Couto Justino Pinto de Andrade, que ele chamou a atenção que todos valem. Todos valem por senso de coletividade, pela unidade e por aquele país que merecemos e não o país que nos entregaram. Que é naturalmente esse país dos 45 anos de independência, onde existe um descalabro total. Mas há futuro para o país. Okay. Eu sou daqueles que, muito sinceramente, este país é um país extraordinário. Okay. Eu penso que todos aqui viajam bastante pelo país. E os que não o fazem, é a altura de fazer. Este é um país bonito, imenso, rico, com uma diversidade cultural, geográfica, paisagística extraordinariamente forte. Mas é um país também que hoje, pelos exemplos que a juventude tem vindo a dar-nos, é um país com futuro. Porque os jovens têm-nos estado a transmitir que nós estamos aqui, contem connosco e nós não vamos deixar isto por mãos de terceiros. É um grande elemento, uma grande voz de interpretação, de confiança e de garantia de futuro. Mas a nós compete-nos facilitar essa transição. Porquê? Porque nós devíamos ser capazes de fazer com que este país, quando transitasse efetivamente para uma gestão da outra geração, o fizesse sem a conflitualidade de ontem. Porquê? Porque houve, de facto, a era de quem lutou pela independência nacional, houve, de facto, a necessidade, infelizmente, do pós-independência, de fazer uma resistência, ainda uma guerra civil interna. Houve que tirar leituras de todas estas fases e hoje, com uma outra maturidade, nós estamos obrigados, efetivamente, a realizarmos reconciliação genuína, inclusiva na sua plenitude. E só temos que garantir duas questões. A boa escola, a boa formação, para jovens, sem dúvida, e uma sociedade dialogante, que abrace efetivamente em condições de transição, porque este é um dos papéis dos partidos. Eu devo dizer que a UNITA é um partido histórico, que teve um papel estratégico fundamental na luta contra a ocupação colonial. E nós devemos ser atores da transição dos tempos, diria assim, da luta revolucionária pela independência para o desenvolvimento. Este é o nosso papel fundamental. E eu termino até dizendo que, com muita satisfação, nós vamos fechar o ciclo do 13 de março, dos 55 anos que a UNITA comemorou este ano, no 13 de março de 2021, com uma conferência dedicada exatamente ao desenvolvimento. Aos desafios do desenvolvimento, uma conferência que terá lugar quinta-feira, que, desculpem-me aqui a aproveitar esta questão, no Centro de Convenções. Exatamente para podermos partilhar a visão que temos e as contribuições para os desafios da inclusão, que é um dos maiores problemas que temos, os desafios do desenvolvimento interno do país, o desenvolvimento local e, efetivamente, a necessidade de conseguirmos fazer a transição para um país moderno e desenvolvido que consiga responder às necessidades das suas populações. Temos, de facto, contribuído, e este seminário, esta conferência, é mais uma intervenção dentro daquilo que diziam os partidos devem contribuir. Nós temos estado dinâmicos e fecharemos o ciclo dos 55 anos, portanto, com esta grande realização, que seguramente depois vai publicar o resultado destas intervenções. E será também um diálogo com a sala, de quem lá possa estar. Portanto, quem agradece a oportunidade sou eu. Foi uma entrevista longa, mas seguramente também retirei para mim leituras importantes, porque estive com ilustres intervenientes que eu acompanho há algum tempo e que têm sabido, felizmente, tapar o buraco vazio daquilo que é o espaço público, que não tem sabido cumprir com o seu papel de informação. Muito obrigado e sucessos. Eu estou convencido que o Presidente da República vai responder.
Estou convencido disso. E, portanto, depois das nossas intervenções, eu penso que ele não vai deixar mal, não nos vai deixar mal a nós todos. Muito obrigado. Bem, Nós agradecemos. muito obrigado. Obrigado, nós.